Questãozinha de mecânica. O veículo está funcionando e você coloca a primeira marcha. Acelera, solta a embreagem e o veículo não sai do lugar. O defeito pode estar no sistema de... Então vamos imaginar, virei a chave, o veículo está funcionando, o motor está funcionando. Se está funcionando, o sistema de injeção está funcionando, de alimentação está funcionando, está chegando combustível lá, o sistema elétrico está funcionando, porque a chave de ignição ali acionou o motorzinho de partida que ligou o motor principal. Só que o carro não sai do lugar, na hora que eu boto a primeira sensação que a gente tem é que a marcha não entrou, né? E a marcha, o sistema de marchas, que é o câmbio do veículo, faz parte do sistema de transmissão, tá? Assim como a embreagem faz parte do sistema de transmissão. Então, se o motor está funcionando, ele está gerando força para o carro andar, você põe a primeira marcha, solta a embreagem e essa força não chega lá nas rodas para o carro andar, pode saber. É o sistema de transmissão que transmite a força motriz. O que é força motriz, professor? É a força gerada pelo motor até as rodas. Motor está funcionando, está gerando força motriz. Aqui eu coloquei forção, né? É força. Está gerando força motriz. E você solta a embreagem, bota primeiro, solta a embreagem e essa força não chega nas rodas, é porque o sistema de transmissão não está conseguindo transmitir essa força até as rodas. Aí pode ser que a embreagem já foi para o saco, você tem que trocar ali o kit de embreagem, no conjuntinho. Pode ser que tenha dado um problema mesmo no câmbio do seu veículo, a marcha engrenou, mas não funcionou. Aí já é um negócio mais complicado, é mais caro até. Letra B de bola aí. Questão de mecânica. O sistema de... A gente não sabe qual, porque aqui ficou um intervalo para a gente preencher. Tem a função de... A gente não sabe qual. As peças móveis do motor, evitando alguma coisa prematuro, ou seja, antecipado, antes do previsto. Também ajuda no controle do calor gerado pela queima do combustível. Essa última parte aqui, ó, controle do calor gerado pela queima do combustível, tem um sistema que cuida disso, que é o sistema de arrefecimento. Ah, professor, então a resposta seria aqui, ó, arrefecimento, porque tem na letra B, não é. Porque quem controla o calor, quem tem a função prioritária, primária, é a função específica dele de controlar esse calor, é o sistema de arrefecimento. Mas veja que aqui a questão está falando, ó, também ajuda no controle do calor. O sistema de arrefecimento não ajuda, é ele o responsável por controlar o calor gerado. Agora, tem um outro sistema que ajuda o sistema de arrefecimento. Entendeu a sacada aí? Presta atenção nisso, tá? Para não confundir na hora da prova. Então, a gente já sabe que não é arrefecimento, porque arrefecimento, a função primária dele é essa. E tem um outro que ajuda. Quem que ajuda? Seria o sistema de ignição, o sistema de lubrificação ou o sistema de transmissão? A resposta é esse aqui, ó, sistema de lubrificação. E se você usar aqui, ó, você vai ver que tudo vai se encaixando e tem muito sentido. Quer ver? Vou até deixar marcadinha a resposta. Lubrificação, vai entrar aqui, ó. Lubrificação. Tem a função de lubrificar. Lubrificar. Aí, ó, as peças móveis do motorista, tem peças se movimentando ali dentro. E para evitar que elas se desgastem prematuramente, então evitando o desgaste prematuro. A função primária, prioritária do sistema de lubrificação é essa, lubrificar as peças móveis, evitando o desgaste. Mas ele tem uma função secundária, que entra em segundo plano, que é isso aqui, ó, ajudar o sistema de arrefecimento no controle do calor gerado pela queima do combustível. Mini aula aí para você, assista esse vídeo pelo menos umas 3 vezes para você entender e não confundir mais isso. Questão de mecânica. A energia mecânica gerada necessária para movimentar um veículo é gerada pelo
E aqui os alunos erram essa questão muito frequentemente. É muito comum dos alunos errarem. Por quê? Porque quando fala em energia, a primeira coisa que vem na cabeça é energia elétrica. E não é só energia elétrica que existe, existe energia mecânica também. Essa energia mecânica, guarde bem isso para você não confundir mais, hein? Também pode ser chamada de força, né? Desculpa, de força motriz. Força motriz ou energia, apagar isso aqui, tá? Ou energia mecânica são a mesma coisa. E quem gera isso, quem gera essa força para o veículo ser movimentado é o motor. Porém, quem confundiu isso aqui com energia elétrica acabou marcando ou alternador ou bateria, né? Se fosse energia elétrica, a resposta seria alternador. Não é bateria, porque a bateria não gera energia elétrica. A bateria armazena energia elétrica, ok? Então tá aí uma mini aula para você também sobre isso, hein? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questãozinha sobre infrações e penalidades, ela diz o seguinte: dirigir com carteira nacional de habilitação, que é a definitiva, ou permissão para dirigir, que é a provisória, de categoria diferente da do veículo que está conduzindo. Veja bem, uma coisa é não ter habilitação, outra coisa é ter de categoria diferente do veículo que você está conduzindo. Tirou carteira de moto e foi pego dirigindo carro. Aí é complicado, né, meu irmão? Ou o contrário, tirou carteira de carro e foi pego dirigindo moto. Categoria diferente, não pode, tá? Então pegou você aqui dirigindo categoria diferente. Tem como punição, qual vai ser a punição que vai encaixar aqui nesse espaço? E a medida administrativa, hein? Qual medida administrativa vai encaixar aqui embaixo? Bora ver? Perceba que toda alternativa tem uma punição e tem uma medida administrativa. Todas elas têm punição, medida administrativa. Punição, medida administrativa. Certo? E aqui falando, multa grave, gravíssima, grave. E aí, é grave ou é gravíssima? Presta atenção no macete que eu vou te ensinar aqui. Tá vendo esse duas vezes, três vezes, tá vendo? E chama-se fator multiplicador ou fator agravante. Isso existe, tá? Isso existe. A multa ela pode sofrer um fator multiplicador, um fator agravante, que pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vários fatores multiplicadores. Mas uma coisa é fato, presta atenção nisso aqui, hein? Fator multiplicador só é possível quando a infração for gravíssima. Perceba que aqui a multa é grave. Com fator multiplicador, não bate. Aí ficou fácil. Você já sabe que aqui está errado. E com esse macete, você já elimina também a letra D, Multa grave com fator multiplicador? Não pode. Já eliminei a letra D. Olha como é que o macete ajuda, hein? Só nesse macetinho você já eliminou duas. Bora lá agora. Multa gravíssima 2 vezes. A letra C também falou multa gravíssima 2 vezes. Bom, então uma coisa eu já sei. É gravíssima 2 vezes. Porque tanto a B quanto a C, e eu sei que uma das duas tem que ser a resposta, né? Estão falando a mesma coisa, eu já sei que aqui vai encaixar isso, gravíssima 2 vezes. Só que aqui na frente, como medida administrativa, a letra B traz a remoção do veículo, enquanto a letra C traz a retenção do veículo. Aí você, que sempre teve dificuldade para entender a diferença de remoção e retenção, presta atenção aqui. A remoção é o guincho. Põe no guincho e leva para o pátio. A retenção, nem aqui não, eu estou no lugar errado. A retenção, o veículo fica no local até que o problema possa ser resolvido. Agora presta atenção nesse outro detalhe aqui que eu vou te ensinar, hein? Mais um macetaço. O guincho, que na verdade lá na prova vai falar remoção, tá? Ele acontece, presta atenção, hein? O guincho, ele acontece 90% das vezes quando o problema for estacionamento.
estacionamento. Aqui na questão está falando de alguma coisa de estacionamento? Não, está falando de dirigir com categoria diferente, tem nada a ver com estacionamento. Então, meu filho, a chance de não ser remoção é muito grande. Porque eu acabei de falar que 90% das vezes o guincho, a remoção vai acontecer quando o problema foi estacionamento. Não é. A chance de não ser aqui já é muito grande. E os outros 10% das vezes que aconteceu o guincho é quando o problema não puder não sanar, né, ou não resolver. Sanar é a mesma coisa que resolver, solucionar, tá? Quando o condutor não conseguir sanar a irregularidade. Qual que é a irregularidade aqui? Estava dirigindo um veículo que não tem categoria para dirigir ele. Tem carteira de moto, estava dirigindo carro. Vai tomar a multa, beleza? Já sei que é uma multa gravíssima vezes 2. Mas eu consigo resolver isso ali na hora, no local? Sim, eu arranjo uma pessoa habilitada para dirigir carro, né? Que possa dirigir carro, para retirar o veículo para mim. A mesma coisa acontece se você for pego dirigindo embriagado, vai tomar a multa, que é uma gravíssima vezes 10, arranja alguém são, habilitado para retirar o carro. É assim que funciona. Então, toda vez que tiver como resolver o problema na hora ali, não há necessidade de dar guincho. Então, a remoção aqui está fora. Você já pode eliminar a letra B e ficar aí com a letra C. Categoria diferente é uma gravíssima vezes 2 e dá retenção do veículo. O veículo fica no local até que você resolva a situação. Resolveu? Está liberado. Questão sobre infrações e penalidades. O recolhimento do CRV, isso aqui significa Certificado de Registro do Veículo. Ele poderá ocorrer quando? Então a gente precisa atentar aqui a duas coisas. Primeiro, não confundir certificado de registro com CRLV, que é o certificado de registro e licenciamento. O que tem a letra L é de licenciamento. É um documento anual que é emitido para o seu veículo poder circular. Quando você está com IPVA, multas, tudo um dia pagos ali direitinho. Isso aqui é um documento. Isso aqui é outro. CRV, certificado de registro. CRLV é certificado de licenciamento. Hoje em dia, esses dois documentos compõem um só, que é o CRLV-E. É um documento só. Mas o Código de Trânsito Brasileiro ainda faz menção aos dois, CRV e CRLV. Então, cai nas provas do Detran desse jeito. O certificado de registro é aquele antigo recibo, aquele que a gente preenchia atrás quando a gente ia vender ou comprar um veículo, não é? E aqui está dizendo, ó, recolhimento. Quando é que vai recolher esse documento? São dois casos, basicamente, em que acontece o recolhimento do certificado de registro do veículo. Quando o policial estiver fiscalizando ali e suspeitar de inautenticidade ou adulteração. Vou até escrever isso aqui. Está escrito aqui, não? Ou não, aqui não tem, não. Não tem, então vou escrever. Inautenticidade. Professor, que palavra difícil, ó. Autenticidade vem de autêntico, de verdadeiro. Quando tem esse in antes, é que é não verdadeiro. Então, se o policial suspeitou que esse documento não é verdadeiro, não é autêntico, ele vai recolher para fazer uma perícia, ok? Ou então, quando ele suspeitar que o documento é verdadeiro, mas foi adulterado. Houve adulteração ou suspeita de inautenticidade, ele recolhe, tá? Nesses dois casos aí. E tem também esse outro caso aqui, ó, que é quando o veículo é alienado e não for transferida a propriedade em 30 dias junto ao órgão de trânsito. Veículo alienado é quando você pega dinheiro emprestado com a instituição financeira para poder comprar o veículo. A instituição financeira lança uma restrição no sistema de gravame do veículo. Tem um sistema que chama gravame. Isso aparece lá para o Detran. Só, esse veículo sofreu uma alienação e o proprietário precisa de fazer constar essa alienação no registro aí do veículo em no máximo 30 dias. Se isso não acontecer, se o camarada não fizer a alienação constar lá no sistema do Detran, no gravame, duas
coisas podem acontecer com você. Primeiro, o seu documento pode ser recolhido. Inclusive, é a resposta aqui. E segundo, o licenciamento anual, esse que tem a letra L aqui, ó, não é emitido e você, consequentemente, não pode circular com o veículo. Quando você é pego circulando, você vai tomar uma multa gravíssima, o seu veículo vai ser guinchado e o policial vai recolher o CRV, se você estiver portando ele, obviamente, por conta da não constatação, não constar essa alienação lá no sistema de gravame. Eu sei que quando começa a juntar esse monte de letrinhas em CRV, CRLV, mistura a cabeça. Então, volte à questão para você ouvir novamente com calma, entender que CRV é o registro, CRLV é o licenciamento. E o CRV, o registro, ele pode ser recolhido em dois casos, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração, ou no caso do veículo alienado que não for transferido à propriedade em 30 dias. Está aqui a resposta, letra D de dado. Infrações e penalidades. É infração grave, ou seja, de natureza grave, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Isso aqui é leve, tá, gente? Professor, mas eu fiquei sabendo que houve uma mudança recente no Código de Trânsito que agora a gente não pode mais ser multado se não estiver portando o documento, que é a habilitação e o licenciamento do veículo. Não é bem assim não, tá? Continua sendo de porte obrigatório a habilitação e o licenciamento do veículo. Esses continuam sendo de porte obrigatório, esses dois documentos. O que acontece é que na hora que o policial te abordar, se você não estiver portando nenhum desses documentos, ou um desses documentos, nem no celular pelo aplicativo, o policial tem que consultar lá no sistema para ver se você está com a habilitação em dia, se o veículo está licenciado direitinho. Mas vamos supor que ele não consiga consultar na hora. Algum problema mundial, caiu ali as redes de internet, apesar de que ele não precisa de internet também, né? Ele consegue verificar ali no sistema dele que até offline ele consegue verificar. Vamos supor que nem o aplicativo abriu, deu tudo errado. É infração de trânsito, leve, tá? Ele vai te aplicar a multa, ele sim. Então, os documentos continuam sendo de porte obrigatório. Ele não vai multar se ele conseguir consultar no sistema. Então, cuidado com isso, que tem gente confundindo isso em prova. Mas nesse caso aqui é leve, não é a resposta que a gente está procurando. Eu estou procurando a grave. Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela direita. A gente sabe que quem vem pela direita tem preferência, né? Em cruzamento não sinalizado, é infração grave. Achei a resposta, letra B de bola. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar. O que é isso? O cara coloca um dispositivo no veículo que burla ali a fiscalização do radar. Às vezes é aquele adesivo na placa, às vezes é um dispositivo que avisa que tem um radar. Isso aqui é infração de trânsito, tá? E é gravíssima. Professor, mas eu uso o aplicativo ali do GPS e ele avisa que tem um radar. Pois é, nesse caso ainda não é constatado ou considerado ele como infração, não, tá? Mas o dispositivo específico anti-radar, ele é de infração gravíssima. E deixar de parar frente ao sinal de parada obrigatório, ou tem a placa de parada, você não parou, também é gravíssima, tá? Então vai anotando isso aí, para quando cair essas infrações em prova, você saber responder. Letra B aí é a resposta dessa questão. Mais um aí de infrações e penalidades. Frequência obrigatória em curso de reciclagem e transbordo do excesso de carga são consideradas, respectivamente, o quê? Quando aparece essa palavrinha respectivamente, você tem que prestar atenção nos dois itens, ou três, às vezes 3, 4, que foram apresentados para você responder na exata ordem. Nós temos aqui duas punições, ou duas punições, vamos colocar assim. A primeira, a número 1 aqui, é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Você vai ser obrigado a frequentar um curso de reciclagem. E a segunda, que é essa aqui, é o transbordo do excesso de carga. O veículo estava com excesso de carga e teve que fazer o transbordo, retirar o excesso dali. Ambas, vamos dizer assim, são punições. E as punições a gente sabe que são divididas em penalidades, aqui, ó, penalidades
e medidas administrativas. São divididas assim. As medidas administrativas começam com as letras R ou T. E as penalidades não começam com R nem T. Então, vou deixar até riscadinho, porque as penalidades não podem começar com R nem T. E aí, beleza. Está querendo aqui, ó, frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma punição. Ela começa com R ou T? Não, começa com F. Então, já sei que ela é uma penalidade. Essa primeira aqui, ó, é uma penalidade. E essa segunda começa com R ou T? Começa aqui, ó, transbordo do excesso de carga. Então, ela é uma medida administrativa. Frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa. Respectivamente, quer dizer, na ordem que elas foram colocadas, eu tenho que achá-las aqui embaixo. Qual que começa com penalidades? Essa aqui. E depois, medida administrativa, essa aqui, na ordem certinha. Primeiro a penalidade, depois a medida administrativa. Achei a resposta. Tem gente que responde medida administrativa e penalidade. Ele até acertou, mas ficou fora da ordem. Ficou fora da ordem. Por isso que tem que prestar atenção nesse respectivamente, que tem que ser na ordem que foi dado para você aqui na questão. Bacana? Tá aí, letra C a resposta. Infrações e penalidades. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de... Veja bem, polícia parou o camarada, constatou, devida constatação, verificou, né, que ele está sob efeito de álcool. Só para o bafômetro aí, deu álcool. Aí vai lavrar. Lavrar é preencher, tá? O auto de infração. É aquilo que vocês chamam de multa, mas na verdade ainda não é a multa. É o AIT, auto de infração de trânsito. O policial lavra aquilo ali. E depois ele adota algumas providências ainda. Porque não basta ele lavrar o auto de infração de trânsito, te entregar e deixar você ir embora dirigindo. Ele tem que fazer mais alguma coisa. O que é que ele faz? Ele adota medidas judiciais? Não. Quem faz isso aqui é o juiz ou oficial de justiça, a mando do juiz. Né? Então, não é. Medidas paliativas. Esse termo paliativos, ele está relacionado a medidas provisórias. Não tinha como agir exatamente conforme a lei manda, então tomou medidas ajustadas ali. A famosa gambiarra, vamos dizer assim. Paliativo, vamos relacionar com gambiarra. Não é. O policial não vai fazer isso, né? Nem existe isso aqui, esse termo paliativo, na legislação de trânsito. Ele vai adotar medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Ah, bacana. Medidas administrativas, que são aquelas que começam com as letras R ou T. Por exemplo, ele vai aplicar a retenção do veículo. O veículo fica aqui, retido, até o bebum arranjar alguém habilitado e são para poder retirar o veículo. Então, tem que aplicar ali algumas providências, que são essas medidas administrativas. Então, é muito comum esse tipo de questão em prova, porque o policial, ele procede ali com o que vai resultar na multa, né? Por enquanto é só o auto de infração, mas é a multa, a penalidade. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, ele precisa aplicar também medidas administrativas. Por exemplo, pegou você sem óculos e lá na sua CNH consta que você é obrigado a usar óculos. Ele vai proceder aqui com o auto de infração, que vai resultar na multa, e ele precisa de aplicar alguma medida administrativa para não deixar você sair dali dirigindo sem óculos, né? Senão a infração vai persistir, o risco vai persistir, aí não vai adiantar nada. Então se liga nisso aí. Sempre tem a multa mais medida administrativa. Eu disse sempre, mas não é sempre não, tá? Em 90% dos casos vai ter aí a medida administrativa quando necessário, porque em alguns casos não tem necessidade de aplicar nenhuma medida administrativa. Na abordagem ele já consegue fazer o que o Código de Trânsito prevê e não carece de medida administrativa. Professor, e você ensina que quando tem esse todas aí, ó, é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu acabei marcando ela e errei. Pois é, 80% não é 100%. É um macetaço, ajuda em 8 de cada 10 questões que você aplica, mas em 2 acaba não dando certo. E aí não dá para contar sempre com macete, não. Tem que aprender a matéria.
Então a resposta aí, letra B de bola. Questão sobre mecânica. Qual alternativa contém apenas componentes do sistema de freios do veículo? A letra A diz disco de fricção, fluido, né? E lonas de freio. Ó, lonas de freio tem que ser do freio, né? Fluido também tem no sistema de freios. Agora, disco de fricção não, isso aqui é no sistema de embreagem, tá? Esse aqui está fora. Cabo primário, cabo secundário, beleza, esse aqui tem no sistema de freio de mão ali, né? E cremalheira você encontra ela no sistema de direção, encontra também no sistema, lá no diferencial, que é no sistema de transmissão. Agora, sistema de freio, não conheço cremalheira não, tá? É uma engrenagem. Então, aqui está fora. Cilindro mestre, beleza, o freio tem isso. Disco tem freio a disco. Tambor também tem freio a tambor. Bom, achamos a resposta, hein? E aqui, ó, coroa, pinhão e pastilhas. Coroa, pinhão e cremalheiras são dispositivos, são peças ali do diferencial do veículo. Não faz parte do sistema de freios não, tá? Então aqui já vou eliminar. Pastilha sim, pastilha faz parte do sistema de freios. Ficamos mesmo com a letra C. Esse tipo de questão, como a gente não conhece todas as peças, a gente vai identificando qual alternativa que tem peça que não é daquele sistema que a questão está pedindo, né? Aqui está falando, tem apenas peça do sistema de freios, Aí eu não preciso saber todas. Encontrando um aqui que eu sei que não é do sistema de freio, agora na letra A, achei disco de fricção, esse do sistema de embreagem, já elimino. Tá vendo? Show, resposta C aí. Mais um aí de mecânica. Em qual sistema do veículo ficam os dispositivos catalisador, sonda lambda e silenciador? Esses três dispositivos ficam no mesmo sistema. Talvez você não conheça os três, mas se você conhece um dos três e sabe aonde que fica, você já consegue responder a questão, né? Silenciador, tem gente que chama de silencioso, é o abafador de ruído, fica lá no escapamento, para abafar os ruídos resultantes do funcionamento do motor, né? Inclusive tem gente que arranca aquilo ali, o abafador ali das motocicletas, faz uma barulhada danada, não pode, é infração de trânsito, tá? A sonda lambda é um sensor que também fica no escapamento do veículo, fica ali entre o catalisador e o coletor de escape, né? A válvula de escape, ali, a saída do motor. E ela serve para poder perceber a quantidade de oxigênio, de ar que tem ali na mistura, para poder comunicar com o sistema de alimentação e fazer uma mistura mais adequada para o seu veículo. Também fica no sistema de escapamento, tá? E o catalisador, que é um conversor catalítico, ele converte gases perigosos em gases não perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. Os três ficam no escapamento do veículo, hein? Letra A. Sistema de alimentação que cuida do combustível, né? Não tem catalisador, sonda lambda nem silenciador. O arrefecimento é o que cuida de controlar a temperatura do motor. E o de lubrificação é o que ajuda ali na lubrificação das peças móveis do motor para evitar desgaste prematuro e aquecimento também.